De acordo com Jesus, como vai ser o juízo final? No estudo de hoje, nós vamos analisar Mateus 25 e entender que no fim da história, a resposta ao reino será revelada na forma como a gente viveu e como nós tratamos o próximo. Sabe por quê? Porque a fé verdadeira se torna visível na prática. É agora, programa Escola Bíblica. Olá! Tudo bem com você? Estamos aqui, concluindo mais uma semana. Esse é o programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que bom estarmos juntos, estudarmos a palavra de Deus. Espero que você esteja atento. Está terminando a semana, uma semana muito feliz, muito legal. Espero que as coisas estejam bem aí na sua casa. E se você está enfrentando desafios, não esqueça, você não está sozinho na caminhada. Busque ao Senhor, não sei se você acredita nisso ou não, mas busque, entregue sua vida, peça. O olhar do Senhor está sobre você. Nem sempre as circunstâncias externas são alteradas. Elas nem sempre mudam, mas o nosso coração, ele é transformado, nós encontramos forças, há uma ação sobrenatural que age sobre você. Acredite nisso, tá bom? Nós estamos numa temporada especial, que é nossa nova revista, né? Que não é mais nova, que já estamos aí há um mês, né? Segundo mês com ela. Eventos finais, tá? Essa é a nossa revista dessa temporada. Vou olhar para cá, porque daí aparece melhor aqui a revista, ó. Tá? Você pode pedir a revista, lembrando que você recebe na sua casa sem nenhum custo, tá? 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Peça agora a sua revista Esperança Eventos Finais. Você vai receber um link. E nesse link vai ter o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Se você tiver dificuldade, você pode mandar um recadinho que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Agora, se você quiser ligar, é o 0 Operadora 12, até 10h30 da noite. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Eu sempre digo 0 Operadora 12, mas pode ser o 012 21 27 31 21, tá? Lembrando o número da operadora, tá? Eu quero agradecer aqui os nossos queridos Anjos da Esperança, que são nossos doadores, que fazem tudo isso acontecer. Como você recebe aí na sua casa a revista Esperança, graças aos nossos anjos. São 20 anos deste projeto maravilhoso. Obrigado a você que está assistindo, que é um anjo da esperança, um doador. Esses anjos, eu sempre digo quando eu vou a uma igreja adventista, são dizimistas, né? Devolvem seu dízimo, dão oferta para a igreja e dentro do seu orçamento colocam ainda o plano para serem doadores, para que a Novo Tempo continue levando mensagem a todos os lugares. Obrigado a você que é um anjo da esperança, você que é um membro de uma comunidade religiosa, que eu sempre cito a Igreja Adventista, que a gente faz parte, mas é de uma outra comunidade e é um anjo da esperança, compartilha com a gente isso, porque acredita nesta mensagem. Muito obrigado, porque eu sempre menciono, né? Não é sobre placa de igreja, não. Mas é sobre conhecimento da palavra. E quando você faz a sua doação, você está dizendo, eu quero que uma outra pessoa conheça a palavra. Tá bom? Vamos orar e vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos concluir a semana. A gente está concluindo a semana. Deixa eu te dar um toquezinho aqui. Nesse sábado, todas as igrejas adventistas estarão abertas e você é nosso convidado. Você é nosso convidado
procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Olha, apareceu aqui, ó. Vou olhar para cá, né? Aí parece que fica mais perto. Aqui, ó. O nosso site é o encontreumaigreja.com.br. encontreumaigreja.com.br. Você vai colocar o seu endereço e ele vai encontrar a igreja mais perto aí. Você vai ser bem-vindo. Você, sua família, leve os seus filhos ali por idade, há uma classe especial para eles, tá bom? Ok? Vamos orar? Senhor, estamos juntos para estudar a palavra. Que a gente tenha o coração aberto, como eu tenho mencionado essa semana, um coração ensinável, um coração que queira aprender e que o Espírito trabalhe. Hoje nós vamos meditar no juízo final. O que será considerado? Que a gente tenha sensibilidade para ouvir essa mensagem e que a gente reflita sobre nossa vida. Que olhar nós temos para o outro. Como nós estamos vivendo? Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana, a gente tem conversado sobre ter um olhar interno. Olhamos para os sinais, olhamos para os sinais sociais, políticos, econômicos, mas também temos refletido sobre nossa condição. O mundo religioso, o mundo cristão, como nós estamos vivendo? Nós que declaramos ser de Jesus, nós que declaramos, como vimos ontem, aguardar a volta de Jesus. Mas será que o Espírito Santo está guiando nossa vida? Temos óleo conduzindo o nosso contato com a palavra? Será? Será que nós estamos tendo um olhar que devemos ter em relação ao próximo? Aquilo que nós dizemos, como eu mencionei ontem, aqueles que são do mundo, ou aqueles que estão no nosso meio religioso e precisam da gente? É o que nós vamos refletir hoje, vamos pensar juntos hoje. Nós estamos, durante a semana, falando sobre a perspectiva do fim no olhar de Jesus. E eu vou continuar em Mateus 25, hoje, a partir do verso 31. Quando o Filho do Homem vier, Jesus está resgatando aqui, mais uma vez, a vinda agora. Porque ele já falou isso, a gente já analisou, quando o Filho do Homem vier, ele já enfatizou, né, um será levado, o outro será deixado, quando apresentou a parábola da figueira, destacando que um estará preparado e o outro não. Ontem, na parábola das 10 virgens, quando o noivo chegar, e ele começa dizendo, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E quando se assentar no trono, vem o momento do juízo. Todas as nações serão reunidas na sua presença. O Apocalipse vai detalhar isso, mas aqui o cenário é o julgamento final, é o juízo final. Todas as nações serão reunidas na sua presença e ele vai separar uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Mais uma vez, Jesus está usando um cenário que era muito conhecido, muito próprio daquelas pessoas que viviam num ambiente rural. As ovelhas e os cabritos, ao longo do dia, eram conduzidas pelo pastor, se alimentando juntas, estando juntas, mas à noite, por necessidades específicas, como as ovelhas precisando de mais, os cabritos precisando de mais aquecimento em relação às ovelhas, o pastor as separava naquele instante. E é este o cenário, é a separação. As ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aqueles que buscaram, aqueles que fizeram a vontade, aqueles que foram conduzidos pela palavra, aqueles que não absorveram discursos religiosos que vinham de encontro à palavra. Não. Eles estão agora
eles viveram com a palavra, foram conduzidos, o Espírito Santo os conduziu, eles recebem a sua herança. Então, o cenário é de julgamento, o cenário é de separação, uns serão salvos, outros não serão, isso aqui é importante, eu já destaquei em alguns momentos, nós não acreditamos numa teologia que é chamada universalista, ou seja, que todos serão salvos. O texto é muito claro, uns serão e outros não serão, essa é uma escolha pessoal. Como é um momento de juízo, nós vamos ter, na sequência, apresentado o critério para essa separação. Mas o Senhor as fará. É o pastor que sabe quem foram as ovelhas e quem foram os cabritos. É o pastor que conduz. E é interessante que essa herança está preparada desde a fundação do mundo. Quando a gente vai para a carta de Pedro, a igreja cristã, a gente percebe que o plano de salvação foi idealizado pelo Senhor antes que o mundo fosse criado. Esse é o plano. Então, desde a fundação do mundo, havia um plano de salvação, porque o Senhor deu liberdade, e dando liberdade havia possibilidade da queda. Verso 35. Aqui ele vai apresentar o critério agora, tá? Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava enfermo e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou quando com sede e lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. A gente tem algumas verdades importantes aqui. A pergunta que o Senhor faz não foi sobre o que vocês acreditaram. Não foi. As perguntas aqui não são sobre religiosidade. As perguntas aqui não são sobre crença. Mas fica tranquilo aí. Eu não estou dizendo que a crença não é importante. Não. Eu não estou dizendo que a vida religiosa não é importante. Não. O que eu estou dizendo é que naquele dia, o resultado da sua crença e da minha crença, o resultado da minha religiosidade, da minha espiritualidade, são manifestados. Por isso que eu acredito só é realmente verdadeiro se ele for revelado na vida. E a revelação na vida não se dá numa vida centralizada em mim mesmo, porque o texto diz que a revelação da vida se dá no olhar que eu tenho para o outro. Só que aqui a gente vive, e por isso que eu quero trazer reflexões internas, a gente vive num mundo religioso que perdeu o olhar para o outro, que perdeu, e a gente começa a justificar, a gente começa a dizer que ele deveria fazer diferente, porque eu tenho méritos que eu fiz diferente, por isso que a minha vida está assim. E outra coisa, eu tenho receio de ter um olhar para o outro, porque alguns dizem que a igreja não deve ter um olhar social. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. É óbvio que primariamente a missão da igreja é anunciar a volta de Jesus. É falar do reino eterno. Mas quando eu falo do reino eterno, os valores do reino fazem parte da minha vida. E sim, a igreja tem uma responsabilidade social. A maior responsabilidade é o anúncio da volta de Jesus. Mas como que eu não vou olhar para as pessoas? Você entende o que eu quero dizer?
É óbvio que a igreja não vai mudar a sociedade, é óbvio que não. Mas eu tenho que ter um olhar para aquele que precisa de mim. A igreja não se mantém nesse olhar social, é isso que eu quero dizer. A igreja vive este olhar porque ela quer ver Jesus voltar. E isso não é meritório. Não é fazer o bem, para que eu seja salvo. Não, não é isso. O que o texto está dizendo é assim, que naquele dia o Senhor vai perguntar, sua vida, que se diz cristã, se manifestou em amor ao próximo? É isso que o Senhor vai perguntar. Essa é a pergunta, o texto é muito claro. Se a sua vida, que se diz cristã, se manifestou no olhar para o outro, por isso que eu volto na minha fala, quando o Espírito de Deus muda meu coração, eu vou olhar para o outro diferente. Mas o texto não termina aqui. Ele diz assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. E achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não o socorremos? O rei vai responder, em verdade eu digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui tem uma coisa interessante. As perguntas se repetem. Os justos perguntam, quando nós fizemos? E essa pergunta sempre me intriga quando eu leio esse texto. A pergunta deles, quando fizeram, e o Senhor vai dar a resposta, mostra que eles viveram. Por isso que eu volto ao meu discurso anterior. A vida cristã, que eu digo ser cristã, ela se revela. Não porque eu vou ter o olhar, assim, vou fazer para alcançar isso. Não, é porque é a vida daquele que é de Jesus, sabe? É a vida daquele que tem o coração transformado. E essa pergunta se repete para aqueles que não fizeram. Quando foi que a gente não fez? E aqui entra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo atuando na vida daquele que se rende, que diz, Senhor, trabalho, ele vai ser guiado. E ele vai fazer porque é motivado pela ação do Espírito Santo. Mas ele não está fazendo por interesse, porque ele vai ter um lugar no céu. Não, não. Ele está fazendo porque ele é de Jesus. E os que não fizeram? Não tiveram a sensibilidade do Espírito Santo. Não foram conduzidos. Arrumaram justificativas. Sabe? Disseram que isso não... Centralizaram a vida neles mesmos. Isso não é responsabilidade minha. Cada um tem a sua escolha. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença dos justos e daqueles que se perdem. É que aqueles que se perdem centralizam a vida neles mesmos, olham para o mundo deles. E eu vou te dizer, querido, esse é um risco e um discurso muito religioso hoje, sabe? De prosperidade individual, de busca individual, de conquistar as coisas individualmente e de forma meritocrata. E o outro, não, é porque ele não fez. Entende? A vida do justo não é centralizada nele mesmo. Ele tem os sonhos, tem os objetivos, ele busca, mas ele tem o olhar para o outro. Por isso que ele vai ser salvo. A pergunta é, o que você creu? Porque os meus discípulos, disse Jesus no relato de João, serão conhecidos pelo amor.
o que você creu se revelou no amor, e o mesmo João vai dizer na sua carta que o verdadeiro amor se manifesta no olhar para o próximo. É isso que ele está dizendo. Jesus mostra, queridos, que o fim da história culmina em juízo. Um dia todos vão comparecer, mas esse juízo não é retratado como arbitrariedade, mas ele revela a verdade. E que verdade é essa? Jesus não está ensinando a salvação por mérito, mas Jesus está mostrando que a fé verdadeira produz um fruto concreto, a manifestação. Não tem. Se a minha fé, se a minha crença, se a minha espiritualidade, minha religiosidade não se revela em práticas que revelem o amor de Jesus, os valores do reino, porque aquele que quer encontrar com Jesus vive os valores do reino hoje, e os valores do reino são altruístas e não egoístas. Mais uma vez, a reflexão é sobre que condição nós estamos. Que condição? Não esqueça, a fé verdadeira vai produzir amor, vai produzir misericórdia. Eu sempre digo, o amor aqui tem a ver com o comportamento, como eu estou tratando o outro. O ponto é, a relação com Cristo se manifesta na forma como se trata o próximo, especialmente o vulnerável, o menos favorecido. É assim. Como eu me relaciono com Jesus vai mostrar como eu trato aquele que está prestando um serviço para mim, aquele que tem suas necessidades limitadas, sabe? É assim. É como eu trato aquele que está perto de mim. A escatologia de Jesus, o cenário, o olhar de Jesus sobre o fim, nunca é desligado da ética do reino, os valores do reino. Não faz sentido falar da volta de Cristo e ignorar quem sofre diante de nós. Não faz sentido. Como eu mencionei, esta não é uma visão de uma igreja social. Não é isso. Não quero que você confunda isso. Não. Mas eu não posso negar que o texto deixa claro que a igreja tem um olhar para as necessidades sociais. Tem. Porque a ética do reino é presente. Se eu vivo a ética do reino aqui, tem um olhar para aquele que necessita, eu estou desejando o reino verdadeiro, a volta de Jesus. Se não, não. Eu não estou. Eu não vou transformar, como eu mencionei, mas eu estou vivendo os valores. Eu quero olhar para qual é a sua necessidade. O que eu posso fazer para te ajudar? É sobre isso. O texto de Mateus 25, 31 a 46, queridos, queria que você meditasse nesse texto. Ele nos chama a alguns aspectos que eu quero concluir mais uma vez e considerar contigo. Primeiro, viva uma fé prática e misericordiosa. Se você diz que é de Jesus, esse é o caminho. Que isso se revele. Como você está tratando o outro. As pessoas que precisam de você. Aquele que passa perto da sua casa. Aquele que te presta um serviço. Tratar o próximo, esse é um outro aspecto. À luz do reino de Deus, você precisa olhar para o próximo, pensando no que Jesus falou. Você está fazendo por interesse? Ou você faz e nem percebe? Ou você não está fazendo? Você não tem um olhar, você fica justificando. E terceiro aspecto, aguardar o juízo, vivendo em coerência com o Evangelho. Sabe por quê? Porque o juízo vai chegar. O texto diz que todas as nações vão ser reunidas e o juízo vai chegar. E serão separados. De um lado, aqueles que fizeram a vontade do Senhor, aqueles que viveram o Evangelho, aqueles que manifestaram na vida
quão próximos estiveram de Jesus. E, mais uma vez, eu quero olhar para mim, não quero olhar para o outro. Eu quero olhar para o meu mundo, para a minha religiosidade, para ver se eu estou vivendo em coerência com o Evangelho, se eu estou vivendo em coerência com aquilo que Jesus disse que eu deveria fazer. Ao longo do meu ministério, eu tenho encontrado pessoas extremamente sensíveis em relação ao outro. E não fazem isso porque querem aparecer. Fazem isso porque todas essas pessoas que eu conheci ao longo do meu ministério têm proximidade com Jesus e fazem isso de forma desinteressada. Porque não tem jeito, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós somos transformados. E o olhar que a gente tem para o outro é o olhar de amor e de misericórdia, como eu mencionei. Eu quero orar agora. Eu quero orar por você. Quero orar por mim. Para que eu tenha um olhar correto. Para que eu viva o reino de forma coerente. Eu quero. Você deseja isso? Deixa eu te dizer, querido. Não absorve o discurso religioso de que eu conquisto por mérito, eu olho para o meu mundo e aquele que é vulnerável, menos favorecido, é porque ele fez escolhas erradas, é porque ele poderia construir um mundo diferente. Não. Quem é de Jesus não tem esse olhar. Não vai justificar a miséria do outro, porque não sou eu que faço isso. Esse olhar só o Senhor tem. Só o Senhor sabe a história. Só o Senhor sabe a vida, o que rolou dentro da cabecinha, o processo cognitivo dele, porque ele está lá, porque ele está preso àquela situação. Não sou eu, não sou eu. Quem está perto de Jesus não vai julgar o outro, vai ajudar o outro. Quero orar por isso. Pai do céu, por favor, nos ajuda, através do Espírito Santo, a termos um olhar correto. A gente vê tantos discursos hoje de justificativas, sabe? Para a gente não viver a vida religiosa, espiritual, as crenças na prática, procurando levar a salvação, aliviar a dor, sofrimento. Anunciar a volta de Jesus, mas estar ali do lado. Por favor, nos ajude a termos esse olhar, não sermos influenciados por esse discurso. Eu clamo por isso, meu Deus. Que o Teu Espírito transforme o nosso coração, porque ele é tão ruim. Por favor, para que naquele dia, quando o Senhor voltar, o Senhor diga para a gente: venha, possua o reino que está preparado, porque vocês fizeram como vida de vocês. Vocês se preocuparam com os outros como vida. Por favor, nos ajude para isso. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Que você tenha um final de semana muito feliz. Desfrute a companhia da sua família. Procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Vai ser um privilégio poder receber você. Tá bom? E a gente se vê segunda-feira aqui em mais um programa Escola Bíblica.